o vereador e professor Eliseu Gabriel entra dentro da nossa história, tá? O nosso horário é exatamente às 19 horas e entrou. Aê, meu amigo! Eu estava pedindo solicitação, você não estava me dando. Ué, porque acho que eu não estava te enxergando aqui, ué. Não estava chegando a solicitação. Ah, bom. Mas que bom, Tá que bom. bom, que ótimo. Estava te A ouvindo nossa... direitinho. Eu estava te ouvindo direitinho. Poxa, mas está ótimo. Nós temos aí 50 minutos de conversa boa. Vamos lá, professor. Vamos lá. Meu amigo, eu falei para todo mundo... Senhor. Eu falei que o nosso lema aqui vai ser o racismo e suas consequências. Nós vamos falar do racismo. Eu já comecei falando que o nosso trabalho em São Paulo tem o seu apoio, tem o seu guarda-chuva sobre o trabalho de africanidade que nós desenvolvemos em São Paulo. E graças a você, que fez uma emenda parlamentar há 4 anos atrás, possibilitando falarmos sobre a história de gente preta, dos afro-brasileiros. E como o nosso tema é o racismo e suas consequências, gostaria que você falasse um pouco para nós da sua trajetória com o nosso trabalho e com o seu trabalho. Né? Gostaria que você falasse que você é vereador, em quantos mandatos, o que você é da Câmara, para todo mundo saber que a sua luta não é ontem, né? E que você tem uma assessora que cuida de emenda parlamentar no seu gabinete, que é negra. Por favor. É isso mesmo. Primeiro, eu queria agradecer muito ao professor Natanael. Uma honra estar a falar com o senhor, né? Uma pessoa tão importante aqui no Brasil, nessa luta toda. E dizer que eu sou vereador já há 5 mandatos, né? Eu tenho sido muito... Para mim é uma grande honra, né? A gente receber a votação, a confiança de tanta gente durante tanto tempo. Hoje eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui da Câmara, sou corregedor da Câmara também, e pauto o meu trabalho muito ligado à educação e à cultura, né? E eu encontrei no senhor um parceiro maravilhoso, né? Quando o senhor trouxe as ideias da importância de fazer as pessoas que são da escola, do ensino público, principalmente, que tem uma quantidade, uma fração importantíssima, né? São afrodescendentes, né? E explicar para essas pessoas, olha, não tem nada a ver a questão da cor da pele, é só a cor da pele, não tem outra coisa a não ser a cor da pele, né? E o senhor mostrou, e eu assisti, inclusive, parte dessas suas palestras, dos seus cursos, de uma maneira magnífica, né? O papel do negro, né? Da pessoa de pele escura, o papel que teve na formação cultural do Brasil, na formação cultural e econômica do Brasil, né? Então, nós devemos, quer dizer, o Brasil os afrodescendentes são tudo, são a mesma coisa, né? Então, nós temos, assim, um papel, embora a pessoa fale, não, mas é escravo, não sei o quê, não é, quer dizer, mesmo sob a escravidão, né, submetidos à escravidão, os negros, as pessoas de pele escura, tiveram um papel preponderante no desenvolvimento do país, tanto econômico, especialmente cultural. Então, fiquei muito impactado com as aulas que eu assisti do senhor, e nós fomos procurando recursos para poder estimular a existência desses cursos, dessas atividades, e fiquei incrivelmente emocionado ao ver o livro que o senhor preparou, junto com a Regina Bruns, né, da secretaria, aquele aqui, ó. Cheguei primeiro, professor. Esse livro é maravilhoso. É uma coisa absolutamente fantástica, né? Deixa eu ver se dá para ver, acho que não dá para ver.
as ilustrações, o conteúdo, né? É uma coisa linda, né? E ele é dividido em 3 partes, esse livro. Esse livro foi também um processo que nós conseguimos recursos para que esse livro fosse produzido, né? E nós vimos, então, a primeira parte, que trata... Tem aqui, a primeira parte é o conteúdo trabalhado nas escolas, né? Que foi a primeira parte, né, professor? Depois, nós temos, enfim, temos aqui, onde é que está? Agora estou procurando... a segunda parte é o trabalho desenvolvido nas escolas, primeiro o conteúdo, o trabalho desenvolvido nas escolas, que o senhor faz uma aula... Eu sou professor de física, né? Então, eu sempre, quando eu dou aula, eu tenho atividades, não é sempre, mas sempre que possível, a gente tem atividades práticas, experiências, né? Sim. Fez exatamente isso com o seu trabalho, uma coisa magnífica. E depois tem as redações dos alunos, que foram impactados pelo projeto, né? Redações assim que você não imagina, né? Crianças do 8º ano, da 6ª série, da 9ª série, quer dizer, inacreditável o alcance desse trabalho que o senhor fez, né? Então, para mim, o fato de eu poder ter colaborado com isso me deixa muito feliz, né? Eu fico muito feliz porque o senhor acreditou na gente. E quando alguém acredita na gente e a gente consegue desenvolver o trabalho, o resultado é este. Você tem um livro na mão, feito por alunos e professores, idealizado por eles, elaborado por eles, com um final fantástico. Mas o que está fantástico é o conteúdo. Porque o menino que escreveu uma carta ali, ele escreveu uma carta a respeito de preconceito e de racismo, esse menino emanou para mais 50 pessoas falando o que é o racismo, o erro que a gente comete em falar do racismo. Porque, meu nobre professor e vereador, eu acredito que o racismo e suas consequências. Como podemos eliminar isso ou começar a eliminar isso? Na escola, na educação. Não adianta eu inventar outro meio. Eu tenho que começar na educação. Se eu fizer lá na escola primária, lá na creche, se eu trabalhar com a história do preto, a história do negro, é completamente diferente. Se eu conseguir mostrar para o aluninho que a minha pele é preta sim, mas por que ela é preta? Ele põe na cabeça dele e não vai trabalhar com diferenças. E eu sempre falo que a nossa diferença não faça a menor diferença desde que tenhamos informações. Nós não temos informações. Por isso que cada dia que passa a gente cria essa lacuna chamada preconceito. Porque se todos os vereadores, por exemplo, o senhor é presidente da Comissão da Educação, mas imagine se todas as escolas, não pela obrigatoriedade, mas pelo senso comum, começa a trabalhar sobre a história do negro, da sua contribuição, e olha para a gente e fala assim, olha, você não foi escravo, você foi escravizado pelo seu conhecimento, porque a sua contribuição na formação da terra chamada Brasil é imensurável. Então, a gente só consegue derrubar o preconceito e trazer à tona suas consequências se a gente for dotado de informações. Agora, o senhor... o que eu acho impressionante, né, professor Natanael, é que o preconceito, assim, preconceito de cor de pele, né, porque eu acho que nós somos tudo da mesma raça, né, a raça humana, né? Com certeza. O preconceito da cor de pele eu chamo assim, é uma burrice, né? Por que é uma burrice? Porque você incorpora, até do ponto de vista de quem é fanaticamente capitalista, que pensa em recurso, eu acho que é importante o Brasil crescer, o Brasil desenvolver. Até para essas pessoas, é um contingente enorme de pessoas que são marginalizadas e você perde a participação dessas pessoas no desenvolvimento do país. Perde essas pessoas que poderiam... Porque se você fazer
a gente não está atrás de gênios. Gênios são importantes, né? Mas se você fizer uma pesquisa no mundo inteiro, independente da cor da pele das pessoas, existe uma porcentagem de pessoas, em torno de 5%, que são gênios, né? E um valor de 20% que são quase gênios. Agora, esses 5%, eles não são brancos, não são todos misturados, é 5%. Qualquer lugar que você vai, mesmo numa situação de uma favela, de pobreza, você tem 5% de pessoas lá, de pessoas que são gênios, geniais. Assim como tem outras que não são geniais, mas são fantásticas, né? Então, na verdade, você está jogando fora, falando em termos que não é tão bonito falar, em termos de ativo, né? É um ativo para a economia, né? Que eu não gosto de falar muito nisso, mas para muitas pessoas entenderem, a gente perde aí uma criatividade, uma coisa incrível que a gente perde, né? E tem as pessoas de pele escura, né? Pele preta. Eu acho até melhor falar pessoas de pele preta, em vez de falar de pele preta é bom. Eu gosto da pele preta. Pele preta, porque é a pele, né? Porque a pessoa... E tem outro detalhe, todos nós somos afrodescendentes, né? Quer dizer, a humanidade, a origem humana, pelo menos a ciência mostra isso hoje, que começou na África, né? Perfeito. E os africanos foram subindo para os lugares mais frios, com menos sol, e a pele foi ficando mais clara, né? Então, se você mora num lugar onde não bate sol, é um gelo terrível, sua pele não precisa de tanta melanina, né, professor, que chama? Perfeito. Para se proteger, é uma questão de pele, né? Aí nós, brasileiros, o que acontece? A minha família veio da Itália e veio do Líbano. Então, lá o pessoal já estava esbranquiçados, né? A família veio de um lugar ao norte do hemisfério norte, muito próximo. As pessoas que vêm lá da Finlândia, vêm aqui tudo loirinho. Por quê? Porque o ser humano foi se adaptando. As espécies de vida, elas se adaptam ao ambiente, né? Perfeito. Então, essa é a diferença. Não tem a menor diferença de mais inteligência ou menos inteligente. É só ter oportunidade. O problema que a gente tem é a falta de oportunidade que as pessoas têm. É a pobreza, né? E muitas vezes a pessoa, que eu acho que o trabalho que o senhor faz é muito interessante, porque em muitas escolas, que o senhor mostrou algumas coisas para os alunos que eles não sabiam. Que eles achavam que eles eram mesmo, puxa, que eu sou preto e aí então eu sou inferior. Não tem nada a ver, né? Então eu não tenho direitos. Claro que tem, né? Então esse trabalho, como o senhor falou, tem que começar lá de baixo. Como por exemplo, os meninos têm que respeitar as meninas desde lá de baixo, desde pequenininho. Tem que saber que tem que respeitar. Não é porque é mais forte que pode bater, não é? E assim vai. Então a mesma coisa a questão da pessoa de pele escura, de pele preta, né? Pele preta, mais clara ou menos clara. Quer dizer, então, eu acho que o racismo, para mim, chama-se burrice. Burrice e estupidez, né? É uma coisa que não tem sentido, né? Embora muitas pessoas se aproveitam disso, né? Se aproveitam para poder se manter, achar que é superior. Acho que tem muita gente que tem mania de achar que é superior, né? Tem esse problema. O senhor colocou muito bem as questões das diferenças. Logicamente que quem vem lá da Finlândia e quem vem da Nigéria são polos diferentes, são naturezas diferentes, e climas completamente diferentes. Eu sou oriundo da África. Os meus ancestrais chegaram aqui no Brasil escravizados para desenvolver o Brasil, para desenvolver as grandes tecnologias da era e da época da escravidão. A cana-de-açúcar, o café, o minério, o ouro dentro do minério especificamente, os grandes açudes, a irrigação, tudo isso é tecnologia africana e os nossos ancestrais vieram para cá para desenvolver isso. Logicamente que quem veio da Finlândia, de quem veio da Itália, vieram também para produzir aqui no Brasil e são de clima completamente diferente. Logo, são diferentes.
mas que a nossa diferença não faça a menor diferença, desde que Exatamente. tenhamos informação. A maior dificuldade nossa é não ter informação. A maior dificuldade nossa é a gente não trabalhar agregado com informações. Eu e o senhor, estudando no 5º ano primário, lá na escola, entra a professora de ciências, que na nossa época era ciências, Isso. e começa a explicar por que o meu cabelo, por que a melanina, por que a formação nasal, por que a boca. Isto, com certeza, ia diminuir muito o preconceito, porque o senhor falou uma coisa muito bela, muito interessante isso. O preconceito da minha pele. O preconceito da minha pele. Mas por que ele é preto? Ele não sabe por que eu sou preto. E quando falam que eu sou preto, fala de uma maneira pejorativa. Nunca fala de uma maneira científica, de uma maneira real. Então, o que acontece com a gente? A falta de informação cria essa lacuna chamada preconceito. Eu estou aqui com outro livro que não é da nossa história, mas é um livro que é Economia e Política. Esse livro, Economia e Política, que ele fala de como o negro construiu o país no sul do país, porque a economia e política no Rio Grande do Sul. Engraçado que nós trabalhamos falando que o Rio Grande do Sul só tem brancos, italianos, alemão, e não. Tem muito negro lá. Então, quando eu vejo esse livro, Economia e Política, eu fico imaginando sempre assim. Eu andei em muitas escolas, na rede municipal, em muitas escolas. Uhum. Quantas diretoras negras eu encontrei? Poucas. Dá para contar nas 2 mãos sobra-dedo. Aí, eu entro no banco. Quando eu chego no banco, eu olho lá, quantos negros de gerente tem? Poxa vida, eu sou 56% da população. Quando eu entro numa grande empresa, eu olho lá, nível de gerência. Poxa vida, eu entro num avião, quantas aeromoças negras tem? Então, percebe a diferença que ainda tem contra a pele preta, falta de informação. Professor, o negro... eu acho, inclusive, que um grande dom que a humanidade tem, que o ser humano tem, é a possibilidade de ser solidário, né? Sim. É a solidariedade. Essa é uma qualidade que nós podemos desenvolver, não é? Que é difícil você ter essa qualidade fora de quem tem a inteligência mais desenvolvida, que é o ser humano, em relação aos animais, os que têm a ideia da cultura, né? Quer dizer, o ser humano, nós somos assim porque nós temos uma cultura que desenvolve... Existe o mundo físico e o mundo material, mas existe o mundo que a gente interpreta, que é o mundo que a gente cria na nossa cabeça, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, nos nossos costumes, os nossos gostos, né? Que chama cultura. E na nossa cultura existe um espaço enorme para uma coisa chamada solidariedade, na cultura humana. Só que a solidariedade, ela tende a ser menor entre os diferentes e tende a ser maior entre os iguais. Então, na medida que você acelera as desigualdades, você não tem a capacidade de desenvolver solidariedade. Então, um outro ativo, vamos dizer assim, do ponto de vista para as pessoas entenderem, é outra coisa importantíssima que a humanidade poderia ter se tivesse menos desigualdade, que se compreendesse que não há diferença, né? Que a diferença não existe. E que você entendesse, não é que você tem que tolerar, que você tem que respeitar aquele outro que tem um nariz diferente, que tem a orelha diferente, que tem a pele diferente, que tem o pé diferente. Quer dizer, isso todos somos humanos. Então, na medida que a gente consegue vencer essa
essa desigualdade, que é o grande problema, inclusive a desigualdade econômica, acompanhado com isso, não basta só terminar a desigualdade econômica, você tem que acompanhar da cultura Exatamente. do respeito às diferenças. Exatamente. É claro, hoje a gente tem uma preocupação muito séria com a desigualdade econômica, e isso é um grande problema, né? Que o povo brasileiro tem de maior nível de desigualdade, vive numa situação completamente diferente, difícil. Mas, acompanhado disso, nós temos que construir a cultura. E quando o senhor faz esse livro, que é a síntese do trabalho, além de muitos outros trabalhos que o senhor já fez, outros livros que eu acompanhei, e eu modestamente consigo colaborar, nós estamos construindo essa cultura. Como o senhor disse, Com a cultura certeza. tem que ter lá desde criança, desde jovem, e também para os adultos, né? Quando o senhor dá os cursos para os professores, né? O senhor também, além de dar os cursos para os alunos do ensino fundamental e médio, o senhor também dá curso para os professores. E os próprios professores levam um susto. Puta, é mesmo, né? É verdade. O senhor prepara os professores. Então, eu acho que o trabalho que o senhor faz é uma maravilha. E eu tenho muita honra, eu me sinto muito honrado de poder colaborar com ele de alguma forma. Bom, mas eu também fico muito honrado, porque nós já estamos no 4º ano consecutivo trabalhando junto, ou seja, o senhor tem feito um trabalho de arrumar recursos para desenvolver o nosso trabalho, e numa região muito carente, que é Pirituba, Jaraguá, São Domingos, ali realmente é uma região muito carente. Então, quando nós pensamos o racismo e suas consequências, quando nós chegamos para trabalhar em Pirituba, Jaraguá, São Domingos, quando a gente entra numa escola, nós negros, porque o nosso elenco, de maioria, nós somos negros, até para ter e dar referência, os alunos negros ficam olhando para a gente meio ressabiados. Mas ficam falando o que eles vão fazer, principalmente achando que nós vamos envergonhá-los. Por quê? Porque já são tratados de uma maneira vil, pejorativos, de palavras de baixo calão, que sempre ofende o negro. Então os meninos negros ficam arredio. Mas do momento que a gente começa a fazer, que nós vamos fazendo, a hora que entra o quinteto tocando violão, cello, violino, violoncelo, a percussão, o piano, que cantam, é uma força tão grande que os meninos que estão ali negros, muitos choram. Muitos vão se transformando, vão se sentindo do tamanho da escola. Mas eles se sentem tão honrados, tão gratificados, que eles choram. A gente, quando termina, vem para a gente, abraça e não quer sair de perto, porque tiveram a oportunidade de ouvir falar do bem do negro, da sua contribuição. E quando, na maioria das vezes, todas as vezes, nós criamos uma cena para falar da contribuição de um certo professor, vereador, chamado Eliseu Gabriel, a maioria deles fala, eu conheço ele, é ele que está ajudando, é ele que está trazendo isso. Então isso é uma maneira de quebrar o racismo. Levar informação, trabalhar com essa possibilidade. É central, né, professor? É central. Porque se você não fala, se você não forma, você não pode cobrar. Eu vejo muita gente, me desculpem, eu vejo muita gente cobrando. Cobra. Aí você fala assim, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Então, eu acho que a gente tem direito de cobrar, sim, mas para cobrar, nós temos que fazer. Eu não sei o número de alunos que nós atendemos nesses 4 anos, mas são muitos alunos.
Eu não sei o número. Nós temos isso muito bem montado. Eu deveria até de ter pego essa relação, mas eu acredito que passa de 10 mil alunos nesses 4 anos. Sim, com certeza. Até E mais. agora, eu acho que é mais. E alunos e professores. Mas agora, se o senhor não sabe, vai saber da minha boca agora. Hoje nós entramos com um projeto que nós vamos fazer uma formação online para os professores da sua região. E nós vamos atender 10 mil professores com o recurso que o senhor disponibilizou. E nós vamos fazer uma formação online de 20 horas para os professores da toda a região sua. Todinha. Beleza. E junto com a Adrê, já está consolidada essa parceria, o projeto já entrou hoje, vai ser fantástico. E o nosso projeto é trabalhar pondo o racismo de escanteio, através de informação. É como o senhor falou, né? É falta de informação, né? Exatamente. Informação. Primeiro é uma burrice, estupidez, e da falta de informação, né? Da falta de informação. E eu acho assim, o que eu acho muito impressionante no senhor, professor Natanael, é a garra que o senhor tem, né? É impressionante como o senhor quer fazer, o senhor faz e realiza e insiste, né? Mesmo nessa pandemia, nós começamos a conversar, e agora, o que nós vamos fazer, né? O senhor achou um jeito, não, vamos fazer online, mas vamos fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana que o senhor tem, né? Essa gana. E olha, eu digo assim, eu estou há muitos anos na política, mesmo antes de ser vereador, eu sempre fui muito militante, militei pela democracia, pelos direitos humanos, contra o racismo, sempre... E vou dizer, olha, essa coisa que nós estamos fazendo junto é uma das coisas mais concretas que eu fiz. Se a gente fala muito, é muito legal a gente ver, olha, estamos fazendo concretamente um trabalho que dá resultado, né? Então, isso é muito importante. Agora, muito importante também, muitas pessoas também que estão nos assistindo também, muito legal, que estão nos acompanhando, também podem fazer muita coisa, eu sei que fazem, né? Então, eu acho que não é uma causa vitoriosa, né? Sim. Infelizmente, às vezes, as relações políticas, né? Quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito, às vezes atrapalham. Mas, mesmo assim, a gente vai na luta. A gente tem que continuar na luta. Eu tenho certeza que nós vamos construir muita coisa boa. Eu acho que nós até estamos fazendo agora aqui na cidade de São Paulo a mesma coisa. Nós tínhamos aquela semana, é uma lei minha, a Semana Municipal de Incentivo ao Estudo e à Leitura. Também nessa linha, né, de você humanizar, de você trazer cultura para as crianças. É uma semana em que toda a cidade de São Paulo participa de várias atividades de incentivo à leitura, peças teatrais, atividades e tal. E, no fim, a gente publica um livro com os textos dos alunos, né, que participaram desse processo da semana. E depois a gente faz o lançamento do livro numa sessão solene, depois de 3 meses, né, lá por agosto, a gente faz e tal. E esse ano, nessa pandemia, a gente não está podendo fazer como a gente gostaria. Então, nós estamos fazendo online também, né? Então, primeiro nós fizemos um programa chamado Jovem Poeta, né? Então, os meninos, os jovens, as crianças escreviam no site, entravam no site e colocavam lá o seu poema, né? Relacionado à cidade de São Paulo. E agora, depois que agora nós pegamos os 50 melhores poemas, né, sobre a cidade, vamos lançar um livro agora, mês que vem, né, sobre esses poemas. E agora nós estamos fazendo Sábio Poeta para os adultos, né? Então, os adultos que querem participar, eles podem entrar no site www.sabiopoeta.com.br. E aí ele manda, já é facinho, entra lá, já manda o poema que escreveu sobre a cidade de São Paulo, e depois, lá pelo fim do mês, nós vamos fazer a seleção dos 50 melhores e vamos editar também um livro sobre as poesias da cidade, né? Então, a gente vai se virando, né, professor? A gente vai tentando fazer o que pode e acho assim, ainda bem que a gente luta, né? E a gente luta. Verdade.
E vou dizer, se a humanidade é muito rica, né, de alma, de conhecimento, de potencial, né? A hora que Perfeito. conseguir atingir um nível melhor, né, de mais respeito entre todos, eu acho que a gente vai dar saltos enormes, né, na humanidade, no ser humano, né? A gente vai se aproximar de coisas muito bonitas, coisas muito boas, né, que a gente espera, principalmente a paz, né, que é uma coisa que a gente É. tanto luta, né? A paz e conviver com harmonia, Isso. porque a nossa convivência, quando nós, o senhor vivenciou isso, quando a gente consegue fazer uma formação, depois de 20 horas com os professores de várias escolas convivendo juntos, quando termina a formação, a, a harmonia que se cria, o contato que se faz, o calor humano que emana desse grupo. Por quê? Porque foi um grupo que construiu algo juntos, a quebra de paradigma chegou e teve uma compreensão de quem somos nós seres humanos, E porque eu luto e brigo e falo que eu sou da raça humana. Eu isso. sou da etnia preta? Tranquilo, sem problema nenhum. Eu sou preto? Não tem problema nenhum, eu sou. Mas eu sou da raça humana. Um caminho para nós acabarmos com essa coisa chamada preconceito é quando todos nós começarmos a sentir de verdade que somos humanos. Questão central. Humanos. E como ser humano, o potencial que nós temos é enorme, né? A cultura é um processo infinito, né? Um processo infinito. E ela, Exatamente. mas por outro lado, ela é uma capa, né? É uma capinha, né? Sim, sim, Porque sim. se você faz um momento de muita tensão, de contrariedades, de ameaças e tal, você veja o que acontece. Nós fizemos guerras mundiais há menos de 100 anos atrás, né? Guerras mundiais, Sim, 70 anos atrás, 75 anos atrás, nós estamos numa guerra mortal, de bombas jogando em cima. Quer dizer, é uma coisa bárbara, né? Mesmo sim. recentemente, aqueles ataques na Síria, no Iraque, de potências externas atacando países, quer dizer, é um negócio horroroso. Isso tudo, né? E principalmente a gente pensa, né? Especialmente a Primeira Guerra Mundial, que como consequência teve a Segunda, eram países cultos, elevados, né? No Sim, entanto, sim. se rompeu a cultura, se rompeu o respeito, né? E se foi por tudo ou nada. Então, a mesma coisa. A construção humana, né? De combater as desigualdades, combater o racismo, é uma forma de a gente assegurar a paz. É uma forma de a gente Exatamente. trazer para a humanidade a possibilidade de ter um futuro melhor mesmo. Não é só um melhor material, Exatamente. mas um melhor espiritual também, né? Isso é Perfeito. fundamental, né? Essa é a humanidade tem esse potencial, essa possibilidade de construção, né? De evolução, de melhora, né? De respeito. Quer dizer, isso que esse trabalho que o senhor faz, que eu admiro tanto, me anima muito, viu? Anima muito. Vamos continuar junto muito tempo. Com certeza. Mesmo porque agora nós vamos atender 10.000 professores. Que maravilha. Atender 10.000 professores, nós vamos fazer uma formação de 20 horas, essa formação online, e nós vamos levar para casa de cada professor atividades, porque ele não vai simplesmente assistir à formação, ele vai interagir. E como que ele vai interagir? Na casa dele. Parte ele vai assistir, parte ele vai precisar fazer na casa dele. E quando ele fizer na casa dele, ele vai ter que agregar a família. Não tem jeito. Não Isso. tem jeito. Então, isso também vai ser um momento mágico, porque eu não vou contar como vai ser aqui, mas vai ser um momento mágico, porque o professor na casa dele, ele vai precisar do filho, do marido, da mãe, da tia, enfim, nós vamos interagir com a família. Então, essa formação online de africanidade vai ser algo maravilhoso
para a rede e para a região de Pirituba, Jaraguá, São Domingos, que tem uma carência grande e a população negra lá é imensa. E eu tenho a oportunidade de falar tranquilamente. Tem escola, nós somos numa escola, não vou me lembrar o nome dessa escola, porque são muitas escolas, mas tem uma diretora lá, negra. E essa escola, quando nós chegamos, a Adriana, provavelmente ela está ouvindo, ela vai lembrar disso. Perguntaram para nós se nós precisávamos de escolta para ir até a escola, porque a escola fica num lugar punk, um lugar que, meu Deus do céu, população da escola, 70%, 80% ou 90% negra. Nós chegamos na escola, para o senhor ter uma ideia, fizemos a primeira, fizemos a segunda vez na escola, não precisou de escolta, ninguém mexeu com a gente. E a última vez que nós fizemos na escola foi no final do ano passado. A diretora falou para mim: Natanael, eu sei que você está vindo aqui só para fazer, se não me engano, 7º, 8º e 9º. Mas é uma judiação os meus alunos aqui e você não se apresentar para todos. Eu falei: professora, a senhora tem do primeiro aninho ao 9º, a senhora vai pôr todo mundo junto? É impossível. Ela falou: não, eu vou colocar todos e você vai se surpreender. Meu amigo, parecia que não tinha ninguém assistindo a gente. Que coisa. De tanto silêncio e como prestaram atenção. E uma das melhores redações sai dessa escola. E o melhor de tudo, pais truculentos da região chegaram até a gente agradecendo. Que coisa, hein? Porque levamos para os filhos algo que eles não conheciam: dignidade, respeito e conhecimento. Por isso que eu preciso do senhor. Por isso que nós vamos continuar fazendo isso. Vamos. Porque é emocionante o resultado. Isto eu chamo quebra de paradigmas. Quebra do preconceito. Logicamente que não é, eu não sou tão ingênuo para achar que uma palestra resolveu tudo. É lógico que não. Que um livro resolveu tudo. É lógico que não. Mas eu sou homem suficiente. Plantamos uma semente. Mas tem uma coisa interessante, professor, que eu, enfim, tô na educação desde sempre, né? Eu sou professor de física, né? Estudei física, enfim, dei aula em faculdade, aula em cursinho, aula em ensino médio, aula em escola pública. E uma coisa que eu sempre vejo é o seguinte: principalmente o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm um dos grandes problemas que a gente tem na educação, mais nos últimos anos no Brasil, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, é a falta de envolvimento das famílias no processo da educação das crianças. Quer dizer, as famílias também já não tiveram isso, então o pai, a mãe, não é que eles são malvados, é que eles não tiveram essa oportunidade, né? E essa pandemia, com as crianças em casa, com esse trabalho, por exemplo, que o senhor faz, mesmo com os professores, você começa a mostrar como é fundamental a importância da família na escola. Se eu tivesse que fazer assim, uma grande política pública na educação pública, uma grande política, seria criar condições para o envolvimento das famílias no processo educacional. Isso é uma coisa fundamental, né? Porque aí você constrói o processo cultural, né? Com uma maneira com mais segurança, né? E esse trabalho que o senhor vai fazer agora, que não é surpresa para todos nós, né? Eu já sei um pouquinho. Vai ser bacana desse jeito, né? Porque as pessoas, muitos estão em casa, desanimados, e você tem um motor que acaba contaminando as pessoas no sentido positivo, né? Exatamente. Exatamente essa oportunidade que eles têm, né?
E isto, com certeza, eles não esquecem, viu? Claro, Eu tenho correspondido com gente da primeira formação que eu fiz. sei. Gente que fala comigo, gente que fala que mudou, gente evangélica como eu, que olhava o negro de uma maneira e olha de uma outra maneira, a cultura negra enxergava de um jeito, enxerga de outro, tem respeito. Mas por quê? Não tinha informação. Eu acredito que a falta de informação, acredito mesmo, é o fator, é crucial mesmo para promover o que nós chamamos de racismo. Uhum. Porque se nós tivéssemos aprendido realmente a contribuição do negro, o nosso olhar seria outro. O Sem senhor dúvida. sabe muito bem o que é insurreição, porque falam que o negro ele foi escravizado, que ele só apanhava, que ele não se rebelava, no máximo fugia. A insurreição é algo que deveria estar escrito nos anais da história, porque os negros se rebelavam, os Claro. negros faziam motim, Aí tá os os quilombos, negros. né? Os quilombos. Tá aí os quilombos, a revolta do Malê Isso, e outras revoltas, Balaiada. isso. Então, não é assim Não pensa tão que é tudo fácil. mansinho, nada. Reagiram, E tentaram, como muitos reagiram? conseguiram. E isso aí formou muita gente. Isso formou também Sim, uma resistência, né? Mas sim, sempre foram muito massacrados, né? sim, não tenho Deve dúvida. saber que a dignidade deles sempre existiu, né? Sim, Sempre existiu. sim. Acho que é por A isso, luta, pela dignidade, pela luta, né? verdade. É, tem uma coisa que a gente fala assim, não, mas eles tinham que ser políticos, né? Então a gente fala, política é a arte do possível, né? Política não é necessariamente a arte do possível, é muitas vezes audácia, né? Sim, É a audácia que eles sim, tinham, né? Você não adianta ficar a arte do possível, vai ficar recuando, recuando, recuando o tempo inteiro. Então você não pode achar que você vai ter que viver recuando. Você tem que recuar num momento, mas ter a audácia de ir para frente. Você ter exatamente. faz isso quem tem dignidade, quem sabe dos seus direitos, quem sabe quem é ele próprio, né? Então quando esse curso Perfeito. é feito, em que mostra para o pessoal de pele preta ou pele mais escura que quem são eles, né? Mostra que então você dá um elemento de dignidade para eles, que é tão Sim, importante. perfeito. E eu acredito uma outra coisa também, que agora nós começamos a ter reflexões sobre isso. O Brasil tem 132 anos dessa tal abolição. É muito pouco tempo para o negro evoluir e estar no patamar do colonizador que teve direito a semeeiro, que teve direito à terra, que Isso. teve direitos. Poucos, mas teve direitos. Os negros, pós-abolição, não tiveram direito nenhum. Abandonados, professor. Foram abandonados. Abandonados, jogados na rua. Olha, vocês estão livres, ou seja, sem escola, sem saneamento, sem saúde, sem emprego, sem meio de viver. Foram simplesmente Exatamente. abandonados. E o Brasil foi o país que mais tempo, um dos que mais tempo ficou sob a escravidão. Enquanto os outros Perfeito. países já tinham se livrado da escravidão, aqui as relações de produção eram essencialmente escravagistas. E o senhor vê que mesmo no século XX, década de 10, década de 20, década de 30, e mesmo depois, a ideia da servidão permaneceu. Permaneceu e muita Perfeito. gente permanece até hoje. Quer dizer, a Por cultura isso da que tem as escravidão. consequências do racismo. Por isso que a gente tem Ah, tá aí. consciência dessa política da Casa Grande, né? A política Exatamente. que domina o país é a política do poder, a política da Casa Grande. Quer dizer, então, Exatamente. esse preconceito contra os de raça de pele preta, ele se estendeu para os pobres, para todos eles, né? E Sim, tornou sim. essa ideologia, eu digo, não essa ideologia, essa cultura das elites brasileiras, que é um problema grave. Perfeito. Esse é um dos Perfeito. grandes problemas que o Brasil não se desenvolve como poderia desenvolver. Tem um enorme potencial de cientistas de todas as cores, brancos, pretos,
músicos, enfim, mulatos, não sei se esse é o termo correto, mas... Não é o termo correto. Não é? O termo correto é pele preta mesmo, pode falar pele preta de tez mais clara. Esse negócio de mulato são criações realmente para diminuir o impacto social que nós, negros e pretos, poderíamos ter. Divisão de raças, assim que eles queriam fazer. Você é raça parda, você é raça não sei o quê, você é raça não sei o quê, você é raça não sei o quê. É para dividir mesmo, porque o nosso objetivo é raça humana, etnia preta. Então, essa crise que a gente vive no Brasil, ela é crise de crescimento, crise de desenvolvimento. Você vê pessoas, né, com cores de peles diferentes, tez clara, tez mais escura, enfim. São pessoas geniais aí no Brasil. O Brasil tem pessoas geniais. E no ponto de vista, pensa na música, por exemplo, o papel do pessoal de pele preta no Brasil é absurdamente fantástico. Sim, eles têm características, formações físicas, talvez, que são melhores. Mas é a raiz cultural, eu acho. Principalmente a raiz cultural. Né? A falta de informação. Isso. A mesma coisa para os esportes, a mesma coisa para tantas atividades. E brilham em todos os lugares. Né? Então, a gente precisa, de todas as maneiras, tentar evitar essa história de raça, de subdivisão de raça, né? Perfeito. Negro, preto, mulato, não sei o quê, quer dizer, tudo isso precisa ser combatido, né? E tenho certeza... E unificado. Unificado, Raça humana. Isso só. Raça Meu amigo, humana. Eu estou feliz em conversar com o nobre vereador que tem nos assistido em São Paulo, tem trabalhado com a nossa ideia tem dado frutos. Eu quero te agradecer, não quero me alongar para ficar com gostinho demais para a gente fazer uma próxima. Eu estou feliz porque alcançamos em alguns picos aqui 1.200, 1.300 pessoas nos vendo. Agora nós estamos com 1.100. Isso, eu acredito que na próxima nós vamos para 2.000, porque todo mundo vai querer saber o que esses caras falaram. Eu agradeço muito a sua colaboração, você disponibilizar o seu tempo para conversarmos o racismo e suas consequências. Professor, eu fico muito alegre de ter podido participar, agradeço o convite, inclusive. Me sinto realizado em poder colaborar, né, de alguma forma. Realmente, o racismo é um drama que tem que ser vencido, uma chaga, né, que tem que ser vencida. E tenho certeza que nós estamos ajudando a construir isso, né? Com certeza. Tenho certeza que combater o racismo é combater as desigualdades, inclusive desigualdades sociais e econômicas. Muitas pessoas de pele mais escura deixam de ter acesso e oportunidades por causa da cor da pele, que é uma burrice. São pessoas extremamente preparadas, não é? Eu, por exemplo, tenho e tive no meu gabinete muitas vezes pessoas de pele escura e tenho, inclusive, ainda tenho, que são tão boas, às vezes até mais que as outras, né? São pessoas tão eficientes quanto, né? Não tem comprometidas. Não tem nada a ver, nada. Não sei por que as pessoas ficam com esse preconceito, que é uma burrice. É uma burrice assim. Exatamente. Né? E eu tenho fé que esse trabalho que o senhor faz e a minha modesta colaboração, nós vamos conseguir muitos êxitos, né? E também queria agradecer muito, o senhor sempre fala que a nossa diferença não faz a menor diferença. Né? Desde que tenhamos informação. Desde que tenhamos informação, acho que esse... Eu estou lembrando, professor, que nós fizemos uma conversa, uma live, um ano atrás, lá no Ministério Público, com aquela doutora Fabiola Sucasas, lembra? Exatamente. Muito bacana também o trabalho que foi feito lá, dela, com o senhor. A gente vê que o senhor está batendo, está pressionando, onde aparece uma oportunidade, o senhor está indo para fazer dentro. o trabalho maravilhoso que o senhor faz. Né?
Tá bom, meu amigo. Estou muito feliz de poder estar junto, viu? E conta Eu comigo. também. Um abraço, dá um abraço na sua equipe, dá um abraço em todos e estaremos juntos para essa formação online que será um sucesso. Com certeza. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Palma para nós. Palma. Obrigado. É isso. Agora é só sair, né? Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima. Falamos em breve. Com certeza. Até já.